Muito bem-vindos à nossa aula 1, em que eu vou falar sobre a bioestatística, né? A estatística aplicada à área de saúde ou estatística de forma geral, né? Aplicada em qualquer ramo do conhecimento, né? Por que que a bioestatística ela é tão necessária? Primeiro, porque ela faz parte da grade curricular do seu curso e não tem como você fugir dela. Então, de qualquer forma, você vai ter que abrir a sua cabeça para que esses conceitos entrem de forma mais natural possível. Mas nas pesquisas científicas, ela é utilizada para ser capaz de tratar a variabilidade de forma adequada. Então, em qualquer pesquisa que envolve a coleta de dados, você não consegue comprovar, por exemplo, porque um determinado medicamento é melhor do que outro para uma determinada doença. Você não consegue saber, por exemplo, por que uma cultivar tem maior produção do que a outra, por que que essa diferença, né, das produções ela é de fato significativa, né? Por que recomendar um determinado herbicida, inseticida, ao invés de outro, né? Dosagens de inseticidas, por que que você deve preferir determinada dosagem em detrimento de outra, tá? Então, ela é importante porque senão você não consegue saber, por exemplo, por que que a duração de um enlatado na prateleira do supermercado é de 60 dias ou é de um ano. Por que que tem essa informação lá? Porque foi feito um estudo em que se utilizou a estatística para verificar o tempo de duração de um determinado enlatado, né? Ou de enlatados, de forma geral. Então, olha, se não souber tratar a variabilidade de forma adequada, os resultados não são confiáveis. Se a variabilidade for alta, a precisão do seu estudo é baixa. Então, primeiramente é para isso, né? O que que vem a ser variabilidade? Olha, se você pegar um grupo de pessoas com características parecidas, semelhantes e administrar um medicamento a esse grupo, você pode esperar sempre as mesmas respostas? Todos os indivíduos vão apresentar as mesmas respostas? Ou pode haver uma variação de indivíduo para indivíduo? Pode haver uma variação de indivíduo para indivíduo, né? Porque cada indivíduo tem uma genética diferente do outro. Então, por mais semelhante que sejam as características entre os participantes, pode haver uma variação entre os elementos, né? Entre os elementos ou entre os indivíduos, tá? Então, por isso que nós vamos precisar do auxílio, né, da bioestatística. Então, qual que é a definição? É a ciência que se preocupa com a coleta, a organização, a análise e interpretação de dados. De forma bem simples, vamos pegar um exemplo para a gente ver as etapas que vamos estudar ao longo dessas aulas. Suponha que foram obtidos os pesos em quilos de todas as 160 crianças de 4 a 6 anos, atendidas em um ambulatório da cidade de Alfenas, Minas Gerais, nos últimos 3 meses. O que vem a ser a coleta? Quando você vai lá e pesa cada uma dessas 160 crianças. Então, pesou a primeira, 12 quilos, a segunda, 10 quilos, e assim até completar todas elas. O que vem a ser a organização? Depois que você coleta os dados, você não consegue saber, por exemplo, qual que é a porcentagem de crianças que tiveram peso inferior a 22 quilos. Você não consegue saber qual que é a porcentagem de crianças que pesaram entre 19 e 27 quilos. Você só consegue extrair essas informações através de tabelas e de gráficos, tá? Então, tabela e gráfico são utilizados para resumir as informações. Permite que o pesquisador extraia informações do conjunto de dados. Depois que você organizou, você vai analisar. Então, aqui na análise vão entrar algumas medidas matemáticas, né, que são usadas na estatística, como, por exemplo, a média aritmética. Eu vou usar a média num primeiro momento porque ela é a medida mais comumente utilizada. Então, eu suponho que você já deve ter calculado uma média
na sua vida, né, ao longo da sua vida acadêmica. Então, por exemplo, né, na análise, o pesquisador pode querer saber qual é a média do peso dessas crianças. Então, por exemplo, vamos supor que a média tenha dado 11 quilos. Para calcular a média, basta somar os 160 valores e dividir por 160. Aqui nós não temos todos os valores, porque é apenas um exemplo bem simples para que você consiga entender cada uma dessas etapas antes da gente explorar cada uma delas, tá? Então, depois que você analisou, aqui pode ser a mediana, pode ser a moda, pode ser qual é a variância do peso, né? Qual é o quartil 25 do peso. Então, vão entrar outras medidas de interesse do pesquisador. Mas depois que você analisou, você vai interpretar. Então, a interpretação ela acontece a partir dos resultados da análise. Vamos supor, né, que o pesquisador achou baixo o peso médio. Então, por que tão baixo o peso médio? Quando ele busca justificativas plausíveis, né, para os resultados da análise, ele está interpretando. Por exemplo, esse baixo peso pode ser devido a crianças de baixa renda que moram em casas precárias, sem condições, até mesmo de higiene, às vezes moram perto de esgoto a céu aberto, elas estão subnutridas e por isso o baixo peso, tá? Conceitos básicos que são usados na estatística. Tem o conceito de população. O que é população? É um conjunto de elementos com pelo menos uma característica em comum. É um conjunto de elementos com pelo menos uma característica em comum. Qual ou quais características que essas crianças têm? Olha, todas elas foram atendidas no mesmo ambulatório, da mesma faixa etária e foram atendidas nos últimos 3 meses. Então, nós já temos mais de uma característica em comum, então, portanto, essas 160 crianças podem ser a nossa população em estudo. E o que vem a ser a amostra? A amostra é um subconjunto da população. Vamos supor que ao invés de pesar todas as 160 crianças, o pesquisador seleciona 20 crianças e pesa essas 20 crianças, tá? Porque a população, gente, ela pode ser finita ou infinita. Mesmo a população sendo finita, ou seja, é possível enumerar todos os elementos dela, pode ser que por problemas de custos ou de tempo, o pesquisador não consiga avaliar todas. Então, ele seleciona uma amostra. E a população ela é infinita quando ela tem um número muito grande de elementos dentro dela. E talvez seja impossível até mesmo de enumerar todos esses elementos. Então, faz-se necessário trabalhar com a amostra. E a amostra, ela é necessariamente finita, tá? É possível enumerar, tem que ser possível enumerar todos os elementos da amostra, tá? E o que vem a ser variável? A variável é a característica que a gente deseja avaliar na população. Então, nesse exemplo, é o peso em quilos. Então, poderia querer observar também a altura dessas crianças, se tem alguma determinada doença, né? Que mais que poderia avaliar? O perímetro cefálico dessas crianças, né? Então, muitas vezes o pesquisador tem interesse em investigar mais de uma variável na população, tá? Então, peso, altura, tipo sanguíneo, né? Por exemplo, número de dores de cabeça por semana, enfim. Então, a variável é a característica que se deseja avaliar na população. E dado é o valor que assume a variável. Então, é quando eu vou lá e peso a criança. A primeira pesou aqui, ó, 10 quilos, né? A segunda, 12 quilos. A terceira, 14. E assim sucessivamente. Então, esses conceitos básicos, eles têm que estar muito bem definidos para que você consiga entender a base
da estatística. Então, é o seguinte, o pesquisador, ele define a população em estudo, verifica se é possível investigar todos os elementos dela. Se não for possível, ele vai selecionar uma amostra e vai investigar a variável ou as variáveis nessa amostra, da qual ele vai extrair dados, ok? Então, qual que é a notação utilizada? Notação é a simbologia utilizada. Então, toda vez que eu me referir ao tamanho da população, eu vou usar N maiúsculo. Tamanho da amostra, a gente usa N minúsculo. Para caracterizar a variável, a gente usa as últimas letras maiúsculas do alfabeto, né? X, Y ou Z, maiúsculas. E dado as últimas letras minúsculas do alfabeto, X minúsculo, Y minúsculo ou Z minúsculo. Geralmente, eu utilizo a letra X, tá? Classificação das variáveis. Por que é importante classificar as variáveis? Para que você possa fazer tabelas e gráficos e saber qual análise estatística você deverá realizar. Então, por quê? As variáveis, elas podem ser não numéricas, ou seja, qualitativas, ou elas podem ser numéricas, quantitativas. Então, começando com as variáveis não numéricas, são aquelas que não resultam em números. E elas se dividem em nominal e ordinal. As nominais são resultantes de atributos e as ordinais são resultantes de categorias. Então, variável qualitativa nominal. Exemplo, tipo sanguíneo, A, B, O, AB. Essas variáveis não são passíveis de ordenação, como, por exemplo, cor dos olhos, verde, preto, azul, castanho, tá? Não segue nenhuma ordem. O que mais que a gente tem? Sexo, feminino, masculino. E as ordinais? São aquelas passíveis de ordenação. Então, por exemplo, nível de conhecimento de inglês de uma determinada turma. Eu posso ter nível básico, intermediário, avançado. Ou posso ter nenhum conhecimento, nível básico, intermediário, avançado. Ou estadiamento de uma determinada doença. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio. Grau de dor, leve, moderado, grave, tá? Então, vejam a diferença das nominais para as ordinais. Nominal, então, não são passíveis de ordenação, né? E as ordinais são passíveis de ordenação, tá? E agora as quantitativas, que são resultantes de números. Então, elas podem ser discretas ou contínuas. As discretas são resultantes de contagens. Então, por exemplo, número de dores de cabeça por semana só pode ser 0, ou 1, ou 2, ou 3, e assim sucessivamente. Número de filhos por família só pode ser 0, 1, 2, 3, ou seja, não aceitam números com vírgula. E as contínuas são resultantes de medidas, né? Aceitam números com vírgula. Então, por exemplo, peso, né? Altura, perímetro cefálico em centímetros. Então, nas contínuas, entre um número e outro, existem infinitos valores. Então, se você pegar a variável peso, entre 12 e 13 quilos, existem infinitos valores, né? Mais exemplos aí de variáveis discretas. Eu já falei, né? Número de filhos por família, número de dores de cabeça por semana. Vai ser sempre número de alguma coisa,
tá? E as contínuas, resultantes de medidas. E a idade? A idade é uma variável discreta ou contínua? Teoricamente, a variável idade, ela é contínua, porque quando você me responde que tem 19 anos, na verdade você tem 19 anos, 10 meses e 10 dias. Então, a rigor, a variável idade é contínua. Sabendo qual tipo de variável você está trabalhando, você já sabe qual gráfico deverá fazer, qual análise estatística você deverá realizar. Então, tem mais alguns exemplos aqui, né? Esses aqui eu já dei. No caso, perímetro cefálico é contínuo, né? Tipo, olha, o sexo, qualitativa, nominal. Tipo sanguíneo, qualitativa, nominal. Nível de conhecimento de inglês, qualitativa, ordinal. Cor dos olhos, qualitativa, nominal. Número de filhos por família, quantitativa, discreta. Número de dores de cabeça por semana, quantitativa, discreta. Perímetro cefálico de crianças, quantitativa, contínua, que é resultante de medidas. Idade, a rigor, contínua. Altura, contínua. Nota de 0 a 10 pontos, contínua, porque você pode tirar 6,1, 8,7 e assim por diante. Hábito de fumar, sim, não. Qualitativa, nominal. Renda familiar em salários mínimos. Por exemplo, 1 salário, 1,5, 2, 2,5. Dessa forma aqui, ela é quantitativa, contínua. Agora, se eu quiser estudar renda familiar como sendo baixa, média ou alta, aí ela já é qualitativa ordinal. O que isso quer dizer? Que uma variável, ela pode ser de mais de um tipo, dependendo da forma que o pesquisador queira estudar essa variável, tá? Grau de dor, leve, moderado, grave, qualitativa, ordinal. Como que a gente organiza dados? Já falei que depois da coleta, a gente precisa utilizar a tabela ou gráfico para poder resumir as informações, tá? E qual gráfico que a gente deve utilizar quando os dados são qualitativos, né? Qual tabela que a gente deve utilizar? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Suponha, né, que em um hospital de Alfenas, observou-se as doenças mais frequentes em 20 pacientes. Os dados estão apresentados a seguir. Então, o primeiro tem hipertensão, o segundo, diabetes, o terceiro, hipertensão, e assim até completar todos os 20 pacientes, né? Então, cada dado aqui, ó, é de um paciente. Então, tem paciente que apresenta as duas, olha, diabetes e hipertensão também. Olhando para esses dados, você não me responde de imediato qual é a porcentagem de pacientes com diabetes. Qual é a porcentagem de pacientes com hipertensão? E qual que é a porcentagem de pacientes com diabetes e hipertensão? Não me responde facilmente, a não ser através de uma tabela, né? Então, a gente vai construir uma tabela de distribuição de frequências. O que é uma distribuição de frequências? É a distribuição dos dados em classes ou categorias. Vou mostrar para vocês agora a partir desse exemplo que eu acabei de dar. Então, a forma mais simples de organizar dados qualitativos é através da enumeração. Olha, na primeira coluninha da tabela, você vai colocar os tipos de doenças, né? Perdão. Então, nós temos diabetes, hipertensão e ambas as doenças.
tá? Quantos pacientes apresentaram diabetes? Você vem aqui no conjuntinho de dados e conta, ó. Cadê aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quantos que apresentaram hipertensão? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantos apresentaram ambas as doenças? Então, vemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, por isso que nós temos a frequência absoluta. Então, a frequência absoluta, simbolizada por FI, nada mais é do que a enumeração. Você vai lá no conjuntinho e conta quantos têm diabetes, quantos têm hipertensão e quantos têm ambos, né? As doenças, tá? A frequência relativa, basta você pegar a frequência absoluta aqui, olha, de cada informação e dividir pelo total. Então, 7 dividido por 20 dá 0,35. 6 dividido por 20 dá 0,30 e 7 por 20, 0,35. A soma dessas frequências tem que ser igual a 1. Por quê? Porque nós vamos ver mais adiante que a frequência relativa é um tipo de probabilidade. E não existe probabilidade negativa, não existe probabilidade superior a 1, tá? Então, tem que sempre que dar 1. E a frequência percentual? A gente pega a frequência relativa e multiplica por 100. Então, 0,35 vezes 100, 35%. 0,30 vezes 100, 30%. A soma das frequências percentuais, FPI, tem que dar o quê? 100%. Por que FI, FRI e FPI? Por que tem a ver esse I? Olha, esse I vai variar com o número de linhas que tem na tabela. F1 refere-se a diabetes. F2 refere-se à hipertensão e F3 refere-se a ambas as doenças, tá? Título de tabela vem acima da tabela, tá? Então, você coloca o título que você achar mais conveniente. Pode ser doenças mais frequentes em um hospital, tá? Ou doenças mais frequentes observadas em pacientes atendidos em um hospital de Alfenas, que é mais completo. Porque quando eu bater o olho nessa tabela, eu tenho que saber do que se trata, certo? Bom, está pronta a tabela de distribuição de frequências para dados não numéricos, para dados qualitativos. Lembrando que tipos de doenças, que é a variável, ela é qualitativa nominal, né? A ordem aqui não importa, não são passíveis de ordenação os tipos de doenças, tá bom? E agora, que tipo de gráfico que a gente faz quando a variável é não numérica? Nós temos o gráfico de colunas e o gráfico de setores, que é comumente conhecido como gráfico de pizza. Como que a gente faz o gráfico de colunas, né? O gráfico de barras? Veja bem, no eixo Y, a gente coloca ou a frequência absoluta ou a frequência percentual, tá? A gente não costuma colocar a frequência relativa diretamente aqui no eixo Y, não. Então, a gente opta geralmente pela percentual, que é o que mais nos interessa, né? Porque quando eu bater o olho nesse gráfico, eu já sei que 35% dos pacientes têm diabetes, 25% têm hipertensão e 40%, opa, é 35 também, né?
35% tem diabetes e hipertensão. Então, aqui é 35%. Certo, gente? Só colocar aqui para vocês. Eu acho que eu não consigo alterar aqui agora. Ver se eu consigo. Bom, 35%. Mas eu tenho que refazer por causa da altura da coluninha aqui, né? Que ficou mais alta. Mas, enfim, 35%. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, que título de gráfico vem abaixo do gráfico, tá? Título de tabela vem acima da tabela e de gráfico vem abaixo da tabela, tá bom? E o gráfico de pizza, né? Basta você ir fatiar a pizza com as porcentagens e não esquecer de colocar legenda, tá? Então, batendo o olho aqui, olha, 35% tem diabetes, 25% tem hipertensão, e aqui, né, que é 35% também tem diabetes e hipertensão. Então, espero que você tenha entendido, né, como organizar dados qualitativos, que você tenha entendido os conceitos básicos utilizados na estatística, população, amostra, variável e dado, e até a nossa próxima aula.